Olá pessoal, viemos aqui para falar um pouco sobre os resultados dos nossos fundos de renda fixa, né? O Asa Alpha Nominal Rates e o Asa Alpha Real Rates no último trimestre, né? E aproveitar aqui para falar como estão os resultados no ano, né? Bom, o nosso Asa Alpha Nominal Rates, ele apresentou uma rentabilidade esse ano, tem apresentado, fechou aí em junho com 11,63 de rentabilidade nominal. Isso representa 1,83% acima do seu benchmark, que é o IRFM. Desde o início, lembrando, né, nossos fundos abriram em março do ano passado, estamos aí completando 1 ano e 3, 1 ano e 4. Desde o início, o fundo apresenta uma rentabilidade de 22,46% e uma performance acima do IRFM de 3,77%. Já o nosso Asa Alpha Real Rates, nosso fundo de inflação, o Asa Alpha Nominal Rates, relembrando também para as pessoas, é o nosso fundo pré-fixado e o Asa Alpha Real Rates é o nosso fundo de inflação. Esse apresentou uma rentabilidade esse ano, fechado de junho também, 13,73%, acima 2,2% do IMAB. E desde o início, 19,08% e uma performance acima do IMAB de 3,85%. Os dois fundos abriram na mesma data, né? Então, essa performance ela tem nos deixado bastante contentes, né, com as estratégias que nós temos realizados. Essencialmente, nós tivemos 3 estratégias que tiveram bastante sucesso ao longo desse ano e que a gente ainda mantém em carteira. Uma reflete a inclinação dos juros reais, da curva de juros de NTN-B. A outra reflete a inclinação da inflação implícita. A gente entende que para o Banco Central fazer um corte sustentável de juros, essas implícitas, essas inflações projetadas pelos títulos públicos federais, pelas NTN-Bs, precisam cair mais em relação às implícitas mais curtas. Então, a gente acredita que vai haver um fechamento, né, uma diminuição das taxas das implícitas longas em relação às curtas, e também uma operação que aglutina juros reais contra essa operação de inflação implícita. Essas foram as 3 operações que tiveram mais relevância. Tivemos outras também. A gente está falando aqui de uma média de 2 operações por mês, a gente está falando de umas 12 operações ao longo desse ano, e a maioria delas com bastante sucesso, e ainda carregamos para esse ano. Bom, falando um pouco do ambiente macro, né, a gente teve bastante surpresa. Se a gente olhar no final do ano passado para cá, a gente tinha muitos desafios, tanto do ponto de vista inflacionário quanto do ponto de vista fiscal, e boa parte desses riscos estão se dissipando. Nós tivemos um arrefecimento dos índices inflacionários, nós tivemos uma acomodação política, né, com um encaminhamento já bastante avançado de reformas importantes, o novo marco fiscal, a reforma tributária e outras medidas menores, mas que visam um aumento de receita, fazendo com que a gente afaste, por hora, o risco de cauda de problemas fiscais aqui no Brasil. E quando a gente olha para um ambiente externo que é favorável à tomada de risco, nós tivemos uma valorização expressiva dos ativos brasileiros, não só os ativos de renda fixa pré-de inflação, mas as outras classes de ativos também, como a Bolsa Brasileira, que também performou muito bem. Novamente, a gente teve um ambiente externo que nos foi favorável. Quando a gente olha para o segundo semestre, o principal driver aí, o principal fator a ser monitorado vai ser, de fato, o início do ciclo de corte de juros, né? Me parece pacificado que começa em agosto, né? A gente ainda duvida se 25 é muito, né? A gente prefere acreditar num corte parcimonioso, né, de 25, mas o fato é que o Banco Central vai, enfim, poder iniciar o seu ciclo de corte de juros e, né, lembrando, momentos de corte de juros, ciclos de queda de juros são favoráveis
a esses dois produtos que nós temos aqui, Asa Alpha Real Rates e Asa Alpha Nominal Rates. Durante todo o histórico de ciclos de alta e queda de juros, esses produtos, né, associados a esses benchmarks, performaram muito bem durante esses ciclos e é o que a gente espera para esse ano e ao longo de todo o ano que vem. Esse foi um pouco dos resultados. Espero ter ajudado vocês aí nas dúvidas. Contem com a gente. Obrigado.